Imagina que você está dando aulas extras para uma garota da escola. Agora imagine quando você acorda, está acontecendo um apocalipse zumbi. É isso que nós vamos ver em Tokyo Summer of the Dead. Se você não quer acordar quando estiver acontecendo uma coisa bizarra, digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, o Someia, dando aula para uma garota chamada Minamori. A Minamori tá conversando com ele lá e tá dando algumas aulas para ela, né, aulas de reforço, quando ela pergunta o que ele vai fazer nas férias de verão. Ela fala que ela vai sair com os pais dela para viajar, só que ele fala que ele não vai fazer nada em específico, provavelmente ele só vai ficar em casa. Ela fala que os pais dela costumam fazer trilhas, então provavelmente ela pensou em chamar ele para participar disso, já que ele não vai fazer nada. Depois disso ele sai da casa dela e quando ele tá voltando para casa ele vê que aconteceu uma espécie de acidente. Quando ele vai lá perguntar o que tá acontecendo, um dos moradores fala que aconteceu um acidente ali, eles chamaram a polícia, né? Só que quando eles chegaram ali, a pessoa que estava machucada simplesmente desapareceu, eles não sabem onde ela foi parar. Ele acha isso estranho, só que ele continua voltando para casa dele. E é quando ele vê uma pessoa estranha no fundo de um beco e ela parece estar um pouco machucada. Ele se distrai com um gatinho que estava ali passando e quando ele olha, essa pessoa sumiu. Quando ele chega na casa dele, ele está bem cansado, bem exausto e ele acaba dormindo. No dia seguinte, a Minamori acaba ligando para ele completamente aterrorizada, falando que as pessoas estão loucas atrás dela. Quando ele abre a janela, já está um caos acontecendo do lado de fora e ela pede para ele ir salvar ela, que ela está numa praça próximo da casa dele. Ele sai correndo desesperado, evitando aqueles zumbis que estão atacando todo mundo e ele acaba encontrando ela. Ele consegue fugir e voltar para a casa dele, onde era o lugar mais seguro onde eles poderiam ficar, e é quando eles ligam a TV para ver o que está acontecendo. Basicamente, ele fala que tem várias pessoas que entraram numa espécie de surto e estão atacando as pessoas violentamente. Então a recomendação é que todo mundo fique trancado em casa até segunda ordem, porque os hospitais estão lotados com essas pessoas vítimas de mordidas, então o lugar mais seguro para eles ficarem é dentro da casa deles. O Someia está completamente desesperado sim por toda essa situação, só que ao mesmo tempo ele não pode demonstrar isso porque senão vai deixar a Minamori ainda mais assustada. Então ele fala para ela ficar tranquila porque ele vai proteger ela dessa situação. Sem muita opção, eles decidem ficar ali na casa do Someia mesmo até a situação meio que resolver. E a Minamori, ela até fala que eles deveriam fazer alguma coisa para tentar, sei lá, ajudar algumas pessoas que estão perdidas. Só que o Someia fala que eles estão no Japão, então obviamente o governo já está sabendo tudo o que está acontecendo, logo eles vão mandar ajuda, então é só eles terem um pouco de paciência. Naquela noite eles vão dormir e o Someia ele tem um pesadelo onde ele é morto por um desses zumbis. Quando ele acorda, ele percebe que está um calor absurdo ali na casa dele e é só então que ele repara que todos os eletrodomésticos dele não estão mais funcionando. A Minamori fala que durante a noite ela ouviu tipo um barulho de algo estourando e que depois ficou um silêncio mórbido. E então eles decidem olhar do lado de fora para ver como que tá. E aparentemente a cidade agora está bem mais calma. O Someia ainda quer ficar lá dentro da casa dele, só que sem os eletrodomésticos e a comida dele tá acabando. Então uma hora ou outra eles vão ter que sair. Então, mesmo contra a vontade, ele decide sair junto com ela. E embora a situação parecesse que tinha se acalmado, ainda tem muitos desses zumbis ali próximos. Eles tentam fugir dessas criaturas e é quando eles veem uma menina que está cercada por zumbis. Enquanto a Minamori quer ajudar, o Someia fala que são muitos, eles não conseguem mais fazer nada por ela, ela já está perdida basicamente. Eles continuam fugindo e é quando eles encontram uma garota e um casal de idosos que vão ser mortos por outros zumbis. De novo, a Minamori quer ajudar eles, só que o Someia é contra, ele acha que não vale a pena se expor desse jeito. E mesmo contra a vontade dele, ela acaba pegando uma arma que ela tinha ali improvisada e acaba salvando aqueles idosos. Vendo que a Minamori vai ser atacada por uns zumbis ali, o Someia pega uma bicicleta e consegue também meio que ganhar tempo para eles fugirem. O problema é que a idosa que eles salvaram provavelmente já foi mordida. O Someia ele acaba tendo outro pesadelo envolvendo esses zumbis atacando ele e é quando ele acorda. Eles conseguiram se prender, se proteger dentro de uma igreja e é quando ele tá com aquela garotinha ali. Aquela garotinha fala que a Minamori junto com aquele casal de idosos foram checar todas as saídas para ver se tá tudo meio que trancado e as criaturas não vão conseguir entrar mais lá.
O nome daquela garota é Sayu e ela é meio que vizinha daquele casal de idosos. Depois que tá tudo meio que tranquilo, eles verificaram tudo, aquele idoso tá conversando com o Sayu e ele explica que aquela garota, a Sayu, ela era a vizinha deles, né? E quando tudo isso aconteceu, eles foram ver e ela tava meio que, né, precisando de ajuda e eles conseguiram fugir juntos. E é quando aquele idoso repara que a idosa acabou sendo mordida. Só que ao invés de falar isso pra todo mundo, ele faz um curativo e fala que ela vai ficar bem, ele não vai abandonar ela. Acontece uma coisa interessante nesse momento, porque eles estão olhando lá de fora e a quando a Sayu repara que por algum motivo agora de noite aqueles zumbis estão um pouco mais lerdos do que eles estavam de manhã. E isso é algo que o Someia já tinha reparado também. Enquanto eles estão conversando, aquela idosa ela começa a falecer. Ele então repara que ela foi mordida assim, né? E ela começa a se despedir. Ela fala para aquele idoso continuar vivo por ela, para ele cuidar da Sayu, que ela sempre foi uma garota muito fofa, meio que ajudou eles bastante, né? Que ela até via eles como se fosse uma neta ou uma filha. E é quando ela acaba falecendo. O problema é que os zumbis conseguiram quebrar a janela e estão entrando. O Someia fala para aquele idoso deixar ela lá e ir embora com ele, só que ele se recusa, ele passou a vida inteira com aquela idosa, então ele quer terminar junto com ela também. Contra a vontade, eles acabam pegando a Sayu e levando ela embora, né? Obviamente aquele idoso acaba morrendo também pelos zumbis. E é quando eles começam a fugir, tentam fazer o máximo para fugir de lá, porque os zumbis estão tudo próximo. E no meio da confusão ali, eles acabam se separando. O Someia e a Yu e a Minamori, eles acabam se separando. A Minamori fala para eles continuarem seguindo, que ela vai achar outro jeito de encontrar eles. Ele continua bem, tipo assim, preocupado com ela, porque ele falou que ia proteger ela e tal, sei lá o que. E é quando ele encontra uma espécie de abrigo onde as pessoas estão fugindo, né? Lá tem segurança e tal, sei lá o que. Só que a Sayu fala que não é bom eles entrarem, porque se a Minomeia chegar ali, ela pode passar direto e não ver aquele lugar. Então eles acham melhor eles ficarem ali parados esperando ela chegar. E mesmo ela estando preocupada se ela vai conseguir fazer isso ou não, o Someia ele fala que sim, ela vai conseguir porque ela é uma garota muito forte. E agora começa outra história. Esse capítulo ele termina aqui. A história desses personagens termina aqui e nós vamos para os spin-offs dessas histórias. Então, ai cara, vamos lá. A história começa com 3 amigas e uma espécie de excursão que elas estão fazendo até a torre de Tóquio. Acontece que como elas estão no alto... Ai caramba, vamos lá. Acontece que como elas estão na torre de Tóquio, elas começam a ver que tá dando zica em outros lugares, que elas estão vendo fumaça e tal, sei lá o que. E aí, obviamente, elas pensam que tem pessoas fazendo sinal de fumaça. Tá, aí acontece um monte de zika porque começa a aparecer gente infectada lá. Algumas pessoas vêm aqui e pensam que é uma espécie de pegadinha, de brincadeira e tal, e não era. Essa pessoa acaba morrendo mesmo. Aí, né, todo mundo fica extremamente apavorado, começa a fugir e tal, sei lá o que. E é quando as garotas, depois de correr muito daquele shopping que elas estão, naquela espécie de estação que elas estão, elas decidem fugir daquele lugar. Só que indo pro lado de fora, elas percebem que a situação tá muito pior. Então elas decidem voltar e ficar ali dentro do prédio. Como tem muitos zumbis ali dentro, elas veem que tem um carro numa espécie de monstruário ali. Então elas decidem pegar o carro e fugir de lá. Só tem um pequeno detalhe: nenhuma das 3 sabe dirigir um carro. Então a terceira menina que tá ali, ela fala que já jogou muito jogo de corrida, muito jogo com carro. Então ela acha que talvez ela consiga dirigir aquele carro. E de fato ela consegue matar uns 2, 3 zumbis que estão ali próximos, só que ela não vai muito longe, ela acaba capotando o carro. E já que elas estão ali dentro, né, elas começam a olhar para aquele lugar e pensam que é um lugar divertido até. Apesar de toda a merda que está acontecendo lá de fora, elas acham que é um lugar divertido de se estar. Então elas começam a ir nas lojas, comprar um sorvete, uma até miserável fica jogando enquanto toda essa merda está acontecendo. Acontece que quando elas estão ali, né, meio que tentando sobreviver naquela desgraça daquele espécie de shopping, uma das garotas acaba sendo atacada por um zumbi. E como ela não tem nada para se proteger, uma encontra uma espécie de taco de beisebol e ela fica questionando se ela deve pegar aquilo para ajudar a amiga, porque ela não sabe como usar um taco de beisebol. Só que ela acaba pegando e conseguindo salvar a amiga dela, e a história termina com ela saindo daquele shopping com várias roupas de marca.
A história começa com uma mulher, ela tá, né, com uma roupa bonita, que ela falou que vai encontrar o namorado dela, um garoto que ela tá conversando e tá parado. E ela até conversa, tem um dia ali legal com aquele cara, até que quando ela vai atravessar a rua, né, pra ir pra outro lugar, alguém acaba empurrando ela na frente de um caminhão. A sorte é que esse caminhão consegue parar antes de atingir ela. E é quando ela percebe que ela tem uma espécie de stalker que tá perseguindo ela. E é tanto que ela fala que tem um dia que ela tá passando na rua e meio que um vaso do nada cai por milímetros, não acerta a cabeça dela. E acontece quando ela combinou de se encontrar com aquele cara, quando ela chega no local combinado, esse cara já tá morto e aquele psicopata tá ali, tenta estrangular ela, só que ela consegue fugir. Fugindo, ela corre até o terraço daquele prédio e lá a gente descobre que é a filha dessa mulher que nós estamos acompanhando. Agora olha a cheiração de fumaça, meus amigos. Agora olha a noia que essa história vai. A mãe da nossa protagonista, ela sempre foi uma mulher que gostava de alguns caras e tal, mas sempre que os caras viam a aparência dela um pouco mais velha, ela ficava um pouco triste. Então o que ela fez? Ela fez um rejuvenescimento de pele para ficar exatamente igual a filha. E o stalker que estava acompanhando ela é a filha, porque como ela ficou exatamente igual à filha, ela acabou substituindo o lugar da filha dela. E no meio de toda essa maluquice, a mãe, que era a nossa protagonista, acaba se desequilibrando e caindo daquele prédio e morrendo. Cara, cada vez que eu leio essa história ela fica pior, cara. Como é possível, bicho? Como é possível? Mas é dessa maneira que acaba a história de Tokyo Summer of the Dead. Beleza, vamos começar a falar do que é bom nesse mangá, que é os 3 primeiros capítulos. A história do Someia e da Minamori é uma história interessante, porque é basicamente uma história de zumbi comum, nada demais até aí, né, nada de novo no front. Só que o que acontece é que a dinâmica deles é bastante diferente. O nosso protagonista, embora ele seja, entre aspas, o homem ali, ele não é tão ativo. Ele me lembrou um pouco até o carinha do I Am a Hero, que eu esqueci o nome dele agora, que ele sabe o que ele tem que fazer, só que ele não tem a atitude, ele não tem a iniciativa de chegar lá e fazer. Então, tipo, ele tem uma arma, algo que daria para ele se proteger, só que ele vê uma pessoa sendo atacada que ele poderia salvar, ele evita salvar essa pessoa para ele conseguir fugir. Quem toma iniciativa nesse quesito de defender, de ajudar, é a Minamori. E isso é uma coisa interessante, tanto que deixa o Somei até um pouco meio frustrado. Puta, mano, é ela que tá tendo que me salvar, basicamente. Eu que falei que ia proteger ela, mas ela tá mais me protegendo do que eu protegendo ela. Então essa dinâmica é muito interessante, sabe? Eu achei bastante... Beleza, zumbis não é nada demais, é basicamente zumbis. Só que eu achei essa dinâmica dos dois muito interessante, sabe? Não é igual, tipo, a relação dos protagonistas do I Am a Hero, que o cara, ele meio que faz as coisas por impulso até às vezes. O Someia não, ele nem faz por impulso nem nada. O primeiro instinto dele é correr. Essa pessoa tá precisando salvar? Beleza, antes dela do que eu, corre, sabe? É bem o pensamento dele. Agora, Minamori não, ela é muito mais ativa, ela é muito mais, sabe, ela fala, mano, dá pra ajudar a pessoa? Dá, ela vai e ajuda. Tanto que eles só se separam por causa disso. Ela para pra ajudar. Então, né, é uma dinâmica interessante. Dito isso, vamos para as histórias extras? As duas que tem aqui? Cara, eu sei de uma coisa. A primeira vez que eu li esse mangá, eu já comprei esse mangá há um tempo, né? Eu já comprei esse mangá há um tempo, porque como eu falei, eu caio no embates e aparece uma imagem de um mangá, a capa me vende muito a história. Então se a capa é interessante, geralmente eu pego essa merda pra ler. E essa primeira história, spin-off, eu acho que é a que mais me tirou do sério. Porque imagina, vamos supor que você tá, sei lá, bicho, num prédio, você tá numa empresa que é um prédio, você trabalha, sei lá, no 24º andar, e você olha pra fora e você vê vários pontos de incêndio na sua cidade. Você jura que a primeira coisa que passaria na sua cabeça é que as pessoas estão fazendo sinais de fumaça? Eu acho que isso não seria nem a última coisa que passaria na minha cabeça. Eu pensaria, sei lá, no incêndio, em algo do tipo, mas sinal de fumaça, pelo amor de Deus, é sério, cara? Aí depois, beleza, a parte que eu até dei uma zoada do pessoal ver os zumbis achando que era uma espécie de pegadinha. Pensando agora, até talvez seria, porque eles estão numa espécie de evento. Eu lembro quando eu tava na
escola, por exemplo, no meio da aula chegou pessoas fantasiadas de zumbi e bruxas anunciando as noites de terror do Play Center. Então talvez eu caísse nesse bait também. Tudo bem que eu sei que adolescente é estúpido e adolescente só faz merda, mas elas saíram daquele lugar, elas viram a merda que tava do lado de fora. Aí elas voltam e elas pensam, pô mano, até aqui tá um lugar legal, um lugar bom pra você ir lá comprar roupa, comprar sorvete, andar no carro. Cara, essa parte do carro eu achei muito engraçada, porque obviamente eu jogo Call of Duty há muitos anos. Obviamente, se alguém me der uma AK-47, eu vou sair dando headshot em geral, porque obviamente eu joguei Call of Duty desde o primeiro Call of Duty. Então, cara, pelo amor de Deus, cara, ela parece uma sátira, muito mais do que uma história séria de zumbi. E por ela ser a próxima história que passa aqui, depois da história do Somei e da Minamori ver essa história, bicho do céu, é muito frustrante. Eu genuinamente fiquei incomodado com essa história. Agora vamos lá, a história do Stalker. Da primeira vez que eu li, eu fiquei muito bravo. Eu confesso que eu fiquei muito bravo com a história do Stalker. Só que eu acho que eu não entendi ela a primeira vez. Aí eu li uma segunda vez pra fazer um vídeo pro TikTok. Volta e meia eu posto uns vídeos lá. Às vezes eu esqueço que tem, porque eu não uso tanto. Aí eu entendi ela um pouco melhor. Agora da terceira vez, ela ficou um pouco mais aceitável pra mim. Ainda assim eu acho um pouco bizarro, porque sei lá, cara, tipo... Imagina, eu não sei como que funciona as cirurgias plásticas, mas eu acho que é impossível você ficar 100% idêntico a alguém. Então nesse caso, a mãe da protagonista fez uma cirurgia plástica, ficou exatamente igual a ela, ao ponto de sair com as amigas dela e ninguém reparar, sair com um cara que provavelmente estava ficando com a protagonista, né? E assim, eu penso o seguinte... Quando faz cirurgia plástica, a sua voz muda também, né? Fica igual do outro da pessoa que você tá copiando. É muito bizarro, cara. Essa história é muito bizarro. E tipo assim, quando eu comecei a ler a segunda na história, né? A spin-off, eu até pensei que, beleza, tá a história do Someia passando aqui e tá a história dessas meninas de outro lugar. Só que as histórias não combinam, nem os zumbis parecem os mesmos. Na primeira história, eles são ameaçadores, são hostis. Você vê, mano, tem 2, 3 zumbis, ferrou, você tá lascado. Dessa história aparecem uns 4, 5 e eles não são ameaça nenhuma para os personagens. Elas não levam em momento nenhum a sério a história. Meu, aparece zumbi, a sua amiga tá sendo atacada, bicho, você pode ter uma arma na mão, você pode nunca ter usado uma maldita arma na mão, mas sua amiga tá sendo, sei lá, bicho, correndo risco de vida, você vai usar aquela meta, sabendo ou não, você vai dar um jeito de aprender na hora. Principalmente o taco de beisebol, mano, precisa de aula pra aprender a usar um taco de beisebol, caramba, pelo amor de Deus, essa história me irritou num nível muito bizarro, cara. Se eu não fosse trazer esse mangá pro canal, cara, eu juro pra vocês que eu já teria jogado esse mangá fora ou dado um fim nele da maneira mais hostil possível, porque eu de fato odiei muito esse mangá. E o que mais me intriga, cara, é que esse mangá, ele tem uma história boa. A história do Somei, ela é interessante. Tem 4 volumes ao todo. Tirando esse daqui, tem mais 3 que estão perdidos aí no loop. E eu tenho curiosidade de ler para acompanhar a história do Somei. Eu quero saber o que vai acontecer com ele e tal, porque é uma história interessante. De fato, a relação dos dois me pegou. Eu fiquei interessado em ver como que vai continuar. Só que aí vem um pensamento na minha cabeça. E se eu for comprar, por exemplo, o volume 2 e cair no mesmo bait? Ser 3 capítulos do Somei e tal, da Minamori, e vir mais 2 histórias nesse nível. Mas, né, dito tudo isso, o que vocês acharam dessa história? O que vocês acharam de Tokyo Summer of the Dead? Vocês gostaram, não gostaram? Quero que eu continue trazendo a história dele aqui no canal? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esquece de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas, cara, até desanimei, cara. Até desanimei. Mas eu agradeço a audiência de vocês e até mais.